Saudações jurídicas, muito bom dia, bom dia. Estamos aqui para mais uma live no perfil, em que vamos falar de um tema que eu gosto muito, que é relacionado à prova pericial. Bom dia, deixa o pessoal entrar para a gente começar aqui, dar início nesta quinta-feira pela manhã. Lembrando que eu costumo fazer essas lives matinais às quintas-feiras, né, trazendo aí um conteúdo para agregar na advocacia de vocês. Bom dia. Vamos aguardar um pouquinho mais. Nesta quinta-feira, então, eu preparei esse conteúdo porque é um marco divisor aí nas ações que nós estamos pleiteando, seja em face do reconhecimento de um acidente de trabalho, de uma doença ocupacional, seja também em decorrência de outras situações, como insalubridade, periculosidade e tudo mais, né? Então, são aspectos que vale a pena a gente enfatizar aqui, porque é a prova principal que nós vamos produzir, né? Se essa prova for negativa, significa dizer que nosso processo vai ser julgado improcedente. Bom dia, doutor Rafael, tudo bem? Bom dia, doutora Josi. Por isso que eu decidi, então, compartilhar com vocês nesta manhã esta prova. Eu poderia começar falando de inicial de defesa, mas eu preferi aqui, neste mês... Deu uma travadinha aqui, mas já voltamos, gente. Então, neste mês de abril verde, inclusive o verde aqui é temático, representando aí o mês de abril que nós estamos, né? Nesse mês que representa aí o mês de proteção e saúde ao trabalhador e ao meio ambiente de trabalho saudável, né? Como eu já disse nos stories, também no feed, eu vou buscar trazer aqui conteúdos relacionados a essa temática para agregar na advocacia, porque eu entendo que a saúde do trabalho, ela é um bem que promove uma empresa, tanto na sua missão efetiva, quanto nos seus valores, nos seus lucros, reflete em todas as áreas, todas as segmentações, tá? O pessoal não está online hoje, né? O pessoal tá... Mas se vocês puderem compartilhar aí, pra gente poder dar início. Sem delongas, então, em consideração a vocês que estão aqui, até porque essa live não vai ficar gravada, né? Nós vamos falar, então, bom dia, gente, acerca desta impugnação. Como que a gente deve fazer, pelo menos como que eu faço. Aqui não é uma verdade absoluta, aqui nós vamos mesclar um pouco de experiência e vivência empírica com o que a gente acompanha aí dos processos judiciais. Então, nós temos que lembrar primeiro que não é todo o processo que comporta aí uma prova pericial, né? Por quê? Porque a prova pericial é aquela que é feita quando exige-se no processo um conhecimento técnico, né? Um conhecimento especializado. Na seara trabalhista, nós temos aí a previsão do artigo 195 da nossa CLT, que traz a necessidade da averiguação do ambiente de trabalho para que constate aí a sua nocividade, né? A insalubridade, por exemplo. Se o processo for julgado sem que haja aí essa perícia, ele vai ser nulo, né? Inclusive, eu já advoguei em processos dessa natureza, em que havia aí, o juiz não apreciou, não concedeu a prova pericial, e em sede de recurso, o que houve? Houve aí o retorno dos autos à vara de origem e a consequente aí realização da perícia que é necessária. Com relação à perícia médica ou outros tipos de perícia, a nossa CLT não trata muito, então nós vamos ter que nos socorrer do nosso Código de Processo Civil. E nós temos lá uma previsão no artigo que fala acerca dos procedimento sumaríssimo, por exemplo, o 852H, que vem falar para nós acerca da perícia, né? Que somente vai ser possível o deferimento e a realização de uma prova pericial quando o fato a ser provado exigir aí uma prova técnica. Daí entra a necessidade dessa perícia ser realizada.
E quais são os tipos de perícia? Nós vamos ter que a prova pericial, segundo o nosso Código de Processo, ela pode ser de vistoria, exame ou avaliação. No caso, a vistoria é a mais comum, em que se realiza, aí no caso pelo menos da insalubridade e periculosidade, o perito vai lá nas instalações da empresa e verifica essas condições. O exame, ele é mais específico com relação às patologias ocupacionais, aqui acidente de trabalho, que é o que a gente vai focar hoje na impugnação, tá? E tem a inspeção judicial, que também não é um tipo de perícia, que é uma prova realizada por juiz, mas eu menciono aqui porque tem um processo específico que o juiz foi nas instalações, no meu caso, que eu patrocino, para verificar ele mesmo a condição. Então, eu achei bem interessante o juiz se dirigir ao local dos fatos para averiguar aquela determinada situação, tá? E se for uma área complexa e que demanda o conhecimento de várias áreas, o que tem que ser feito? Ser realizada uma perícia para cada uma dessas áreas, tá? Quem que vai nomear esse perito? Nós temos aí que é o juiz que vai nomear. O Código de Processo Civil traz a possibilidade das partes convencionarem o seu próprio perito, né? Mas aqui na seara trabalhista é o próprio juiz que vai nomear esse perito aí para averiguar as condições, aí, os fatos a serem provados, né? Quando nós temos, então, qual é a oportunidade que nós vamos ter aí para fazer essa prova? Aqui na seara trabalhista, nós sabemos que o deferimento da prova pericial se dá na audiência, né? Naquela audiência inicial, una, em que aí o juiz vai verificar, vai ter o primeiro contato com o processo e vai dizer, opa, nesse caso aqui eu vou precisar de uma prova mais complexa, então eu preciso de uma perícia. E aí ele vai designar de ofício a requerimento das partes essa prova pericial. Como nessa época de pandemia, o que nós tivemos muitos casos em que o juiz já verificava aí na inicial que havia necessidade de uma prova pericial e ele mesmo já designava a perícia sem aquela audiência. Então todos os procedimentos eram realizados aí para depois ter audiência, mas isso é uma situação não comum na seara trabalhista, mas que ocorreu em muitos processos que eu patrocinei em decorrência dessa situação de pandemia. Então, nós vamos ter aí que indicar assistente técnico, o juiz geralmente dá um prazo para indicação de 5 a 15 dias, a depender da vara. Nesse mesmo prazo, nós vamos apresentar os nossos quesitos, tá? E aqui eu quero só destacar que nós temos dois tipos de quesitos. Nós temos os quesitos suplementares e os quesitos de esclarecimentos. Os quesitos, primeiro nós temos os quesitos iniciais, que nós vamos apresentar no bojo da nossa manifestação de indicação de assistente técnico. Se a gente não tiver assistente, nós vamos apresentar esses quesitos, tá? Durante a perícia, se nós estivermos acompanhando e quisermos formular alguns quesitos, esses quesitos são chamados suplementares. E nós temos também os quesitos de esclarecimento, que eles são apresentados quando a gente vai apresentar, por exemplo, a impugnação do laudo, que é o tema que a gente vai tratar aqui, que a gente está tratando aqui, né? Um outro ponto, antes da gente entrar nesse tópico aqui dos esclarecimentos, a CLT veio proibir o quê? O adiantamento dos honorários periciais, porque era muito comum essa prática, o juiz determinar que a empresa, e no caso geralmente a maioria dos casos, antecipe aí R$500, R$1.000. A CLT veio dizer que o juiz não poderá exigir, mas na minha prática aí, o que eu tenho acompanhado é que os juízes exigem e a gente acaba não contestando. Nós poderíamos impetrar um mandado de segurança contra esta determinação, mas às vezes não compensa. Então é melhor que se deposite esse valor aí antecipados, 500, 400, enfim, o valor que o juiz fixa. E aí, sendo positivo o processo, nós vamos ter aqui, para reclamada no caso, ela vai ter o ressarcimento dos valores, que foi o que aconteceu no último processo aqui, que eu achei que nem seriam devolvidos os R$500, o perito foi e devolveu para o Estado depois reembolsar, pagar os seus honorários. Deixa eu só pausar aqui para agradecer a presença da doutora Érica, minha sócia parceira aqui na cidade de São Paulo, principalmente nessas ações aqui que nós falamos sobre acidente de trabalho, doença ocupacional, né? E aí, com relação à perícia, como que fica? Depois que feito todo esse passo aqui que eu falei para vocês, nós vamos ter a marcação dessa perícia. Essa perícia vai ser marcada pelo próprio perito, aí a comunicação vai depender do que o juiz fixar. Tem juiz que estabelece já na ata, é pouco provável, mas já aconteceu em casos meus,
que o juiz já diz, dia tal é a perícia. Tem vezes que toda a comunicação vai se dar entre advogado e perito. Nós informamos nosso e-mail e aí o perito envia todas as informações para a gente. Inclusive o juiz mesmo pode designar na ata que as impugnações, manifestações devem ser apresentadas diretamente ao perito no seu e-mail, né? E depois ele junta tudo no processo. Pode acontecer assim ou pode ser a forma mais comum. A gente apresenta os quesitos, o perito vai, manifesta nos autos, tal dia é a perícia, nós vamos e comparecemos dessa perícia. E aí, nós podemos ou não acompanhar a perícia? No caso das perícias para averiguação de insalubridade e periculosidade, tranquilo, a gente pode acompanhar. Com relação às perícias aqui de acidente de trabalho, médicas, nós temos aí uma proibição, né, por causa do sigilo, que muitas vezes não admite o nosso comparecimento. O que pode ser feito? A pessoa pode abrir mão, o próprio paciente, desse sigilo para que o advogado compareça. Mas, com relação a perícias médicas, o mais recomendável é que se faça acompanhar por um assistente técnico, porque muitas vezes eu não tenho conhecimento, o perito manda fazer tal movimento, para mim é comum, eu nunca vi. Então, se for alguém que tem um conhecimento nesse sentido, vai ajudar mais do que a gente. Eu já acompanhei uma perícia médica e a cliente foi sensacional. Ela deitou e falou, eu não consigo mais levantar, me ajuda. Aí eu tive que ajudar ela a pôr o sapato, nunca pensei em passar por isso. Olha a situação, gente, pode acontecer, mas não é comum, tá? Feita toda essa situação, exatamente, a doutora Josi colocou que tem juiz que delimita as datas, prazos e a manifestação e esclarecimento. Já delimita tudo na ata. Eu não gosto desse tipo de ata, de verdade, porque aí você fica, nossa, tem vários prazos para ser agendados, se você perder o controle de todos os outros ficam aí muito complicados de acompanhar. Eu prefiro que seja esse andamento paulatino de um processo normal mesmo, mas vai de juízo, né? Apresentado o laudo, gente, esse laudo tem que ter algum requisito? Nós temos aí, primeiro ponto, então, antes da gente entrar nos passos, né, no passo a passo da impugnação do laudo, eu vou falar só uns pontos aqui que é importante a gente observar se o nosso laudo contemplou. Então, o laudo ele tem que começar o quê? Expondo o objeto da perícia. Qual foi a finalidade que foi determinada essa prova pericial? Uma análise técnica ou científica realizada pelo perito. Então, a gente pode ver que alguns laudos o perito fala lá todo o embasamento técnico, né, da onde ele tirou todas aquelas informações, né, mostrando que não foi da cabeça dele pura e simplesmente. Indicação do método utilizado, esclarecendo todas as áreas do direito, todos os pontos ali que são importantes para a averiguação daquele fato a ser provado pela perícia. E uma resposta conclusiva dos quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo MP. Agora me fale, gente, quantos e quantos laudos a gente não verifica lá que a resposta é vídeo laudo? Isso é uma resposta conclusiva? O 473, inciso 5 do nosso Código de Processo Civil é específico em dizer que o perito tem que responder de forma conclusiva. Ainda que seja um quesito que ele fala, que lixo de quesito é esse? Eu não preciso responder. Não importa, ele tem que responder, tá? E aí ele tem que apresentar uma linguagem simples, com coerência, indicando como ele alcançou essas conclusões. Ele ainda não pode ultrapassar os limites do objeto da perícia, porque muitas vezes o objeto é o quê? Averiguar a questão da... se havia, vamos supor, se aquela atividade desencadeou a doença ocupacional. E aí ele coloca lá no bojo do seu laudo outros fatos, outros pontos que não são objeto daquela perícia. Então ele não pode fazer isso, né? E ainda, se for o caso, o perito pode ouvir, para o desempenho da função, as partes, pode ouvir testemunhas. No caso da perícia ambiental, ela é mais comum, né? E os peritos fazem o quê? Vão lá no local de trabalho, conversa com uma pessoa, conversa com outra. E por isso que é importante a gente acompanhar esse tipo de diligência para não deixar passar nenhuma situação, tá? Então essas são as questões que todo laudo tem que apresentar. E aí eu pergunto para vocês se todos os laudos seguem o que dispõe o 473 do nosso Código de Processo Civil. Então aí a gente já tem um ponto fortíssimo para bater em sede de impugnação, tá?
O laudo é apresentado. O que eu vou poder apresentar depois desse laudo? Nós vamos apresentar a petição de concordância, e aqui eu vejo uma grande situação, uma situação muito complicada, um grande equívoco praticado por alguns colegas, que quando o laudo é positivo, muitas vezes nem se manifesta, que é o pior. Bom dia, gente. Outras vezes faz o quê, gente? Apresenta a concordância e uma petição. Concordo com o laudo. Gente, a petição de concordância é pra gente, se o laudo é favorável a nós, vamos ler esse laudo. Porque vira e mexe tem um ponto ou outro que pode ser prejudicial. O último caso que nós tivemos aqui, uma sentença que foi desfavorável para a empresa, né, que o laudo reconheceu a natureza ocupacional da patologia, a reclamante simplesmente nada se manifestou e eu impugnei. O perito até foi muito rude, porque eu sou muito chata na impugnação, muito mesmo. O juiz acolheu as razões do perito. No tribunal eu falei: excelências, olha aqui, mostrei as divergências do laudo com os estudos técnicos que eu juntei, com o próprio acidente técnico que nós tivemos também. E mostrei que o desinteresse da parte autora, que sequer concordou com o laudo. Então, claro que isso não foi o ponto fulcral aí para a reforma da sentença, mas foram indícios que os desembargadores constaram, sequer a reclamante concordou com o laudo, né? Então, a concordância você vai ler e vai enfatizar, né, no caso, se o laudo for favorável a você, os pontos aí que você concorda, né? Então, se você não fala nada, simplesmente concordou com tudo, se você apresenta aquela concordância genérica também, e a concordância específica você fala: eu concordo com o laudo do perito, especialmente no que tange a declaração tal. Não há doença ocupacional, ou no caso, há doença ocupacional, a incapacidade de 6,10, enfim, graus aí, para fins de averiguação do pensionamento. Então, é importante a gente enfatizar o que a gente concorda desse laudo, tá? E aí nós vamos entrar na fase que eu me propus a trazer para vocês essa manhã, que diz respeito à impugnação do laudo pericial, né? Se nós tivermos indicado assistente técnico, vale destacar que nós também vamos apresentar o laudo do nosso assistente técnico no processo. A dica aqui é que a gente apresente esse laudo do assistente técnico em que momento? A gente apresente este laudo antes do laudo oficial, porque ele serve aí de uma ajuda, talvez alguns elementos técnicos que a gente viu aqui que o laudo precisa observar. Se o laudo do nosso assistente técnico for juntado com antecedência, o perito vai olhar e falar: puxa, isso aqui já me ajuda aqui eu fazer um Ctrl+C. Então vale a pena juntar aí o laudo do assistente técnico, né? Juntar bem antes do laudo pericial. E aí, o laudo foi negativo, compete a nós apresentarmos a impugnação. Como eu falei nos stories, eu costumo, mesmo nos processos que eu indico assistente técnico, eu faço uma impugnação jurídica aí, eu diria, acerca desse laudo. Primeiro ponto, então, é o básico, né? Nós temos que fazer o que? A leitura do laudo, desde o início ao final, verificando os requisitos do 473 se estão presentes. Já verifico também a conclusão. Alguns laudos são um pouco bagunçados. A gente tem lá o laudo, aí mistura com os quesitos e você não acha a conclusão. Então, a gente tem que procurar onde a conclusão está e ali verificar o que o perito concluiu, se há acidente de trabalho, se houve, no caso, se há doença ocupacional, qual que é o grau de incapacidade. Qual que é o próximo passo? Eu verifiquei, li o laudo, vi a conclusão, eu vou ver meus quesitos. Que quesitos que ele não respondeu? Aí nós vimos lá que um dos requisitos do laudo oficial é que apresente uma resposta conclusiva. Então, se o perito não respondeu meus quesitos, eu já tico lá quais os quesitos que não foram respondidos para poder usar aqui nos quesitos de esclarecimento. Tá, doutora Elma, eu vou verificar se eu consigo deixar gravada, tá? Se eu não conseguir, aqui eu tô gravando no computador também, aí eu posso disponibilizar depois. Depois que eu verifico quais os quesitos que não foram respondidos, eu vou começar a manifestar minha discordância acerca de todos aqueles pontos. E aí eu vou pegar. O perito verificou lá que o reclamante trabalhou em X funções. Eu vou verificar, vou comparar se na CTPS que foi juntado no processo, se aquilo está coerente.
Vou verificar as funções que ele descreveu no laudo, se são de fato as funções desempenhadas. E aí eu consigo achar alguns ganchos aqui para a minha próxima etapa aí, depois da impugnação do laudo. Geralmente é o que? A marcação da audiência de instrução, em que serão ouvidas as partes, produzida a prova, e eu vou ter a oportunidade de produzir uma prova para tentar contrariar esse laudo. E aí fica a dica que esse é o próximo tema aqui das nossas lives matinais acerca desses pontos aí de acidente de trabalho. Eu verifiquei a função, fiz um detalhamento dessa função. O que eu vou verificar? Qual foi o grau de incapacidade que o perito fixou aqui? E aí eu vou verificar, tem a tabela da SUSEP que traz lá o grau de incapacidade, se é compatível ou não, verificar julgados que tratam daquela mesma patologia, qual que é o nível de incapacidade, o grau que é fixado nesse processo, para eu poder embasar também a minha fundamentação, tá? O que eu vou verificar também, gente? Depois que eu faço toda essa análise, eu preciso verificar os documentos médicos apresentados, tá? Os documentos que foram apresentados na inicial, na defesa, os documentos médicos que foram apresentados na perícia, tá? Por isso que é importante juntar os documentos no processo, porque pode ser que o perito não junte junto com o laudo. Então, se o cliente foi na perícia e levou um laudo, levou um novo exame, faz uma petição de juntada para que tudo fique no processo, porque em eventual sentença ou recurso, você tem aí tudo amparado. Muitas vezes o próprio perito coloca no corpo do laudo, né, alguns documentos médicos, mas o que eu comecei a observar é que eles colocam no corpo do laudo que tipo de documento médico? O documento médico que fundamenta aí a sua conclusão, ou seja, ele despreza aqueles que podem nos ajudar. Então é importante a gente observar isso. O penúltimo passo aqui é o quê? Buscar referências de especialistas. Se eu indiquei acidente técnico, eu vou ter lá minha base aí técnica para poder impugnar, eu vou poder até reforçar minha impugnação. Mas nos casos que eu não tenho esse acidente técnico, esse acompanhamento, o que eu vou fazer? Eu preciso aí buscar essas referências. E aí nós temos alguns sites especializados em artigos científicos que trazem aí estudos, que trazem pesquisas em determinadas áreas e campos que podem me ajudar a fundamentar a minha impugnação, tá? Outro ponto que eu queria falar para fechar toda essa sistemática da impugnação é o pleito por uma nova perícia. Quando que essa nova perícia vai ser possível aí? Quando não houver, a perícia anterior não for esclarecedora, não esgotar todo o tema, o fato, de forma que fique inconclusiva. Então, nesse caso, o juiz pode, tanto de ofício como requerimento, determinar uma nova perícia que vai seguir nos moldes da perícia anterior. Então, recapitulando aqui, gente, para fechar, qual é o passo a passo da impugnação do laudo? Primeiro, a leitura. Depois, vamos verificar a conclusão. Verificar quais os quesitos que não foram respondidos do laudo, né, que apresentei. Manifestar minha discordância a essas questões, trazendo aí esses pontos. Verificar as funções, qual é o detalhamento, o que foi utilizado pelo perito. Verificar o grau de incapacidade aqui, falando acerca da impugnação de laudo médico pericial, então a gente tem que ter em mente isso. Verificar os documentos que foram juntados no processo. Buscar as referências que podem fundamentar em referências técnicas, não jurídicas apenas, mas técnicas principalmente. E se for o caso aí, o nono passo seria pedir uma nova perícia, se aquela perícia anterior foi inconclusiva. Então, esses são os pontos que eu queria compartilhar com vocês nessa manhã de hoje, relacionada à impugnação de laudo médico pericial, tá? Trabalhista. Caso vocês tenham alguma dúvida, queiram trazer alguma outra observação, compartilhar uma experiência comigo com relação a esses pontos, eu fico à disposição no direct, pode mandar mensagem, tá? Esse mês, como eu disse pra vocês, eu vou continuar trazendo conteúdos relacionados com o trabalho, tanto é que a luz de fundo aqui é verde, representando o Abril Verde. Na próxima live, que não vai ser na próxima quinta-feira, porque é quinta-feira santa, mas na outra quinta eu pretendo trazer um outro conteúdo, então fique acompanhando nos stories, no feed, que eu vou trazer aí o tema que nós vamos abordar na quinta de manhã, sempre às quintas de manhã, tá bom, gente? Muito obrigada pela presença.